Lemos Inclusão, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula. Como já mencionei no vídeo anterior, o tema da aula de hoje é verbos. E hoje estudaremos um pouquinho sobre verbos na negação. Não é tão simples quanto parece, mas calma que aqui a gente vai explicar passo a passo para a gente não se perder. Para início de conversa, é preciso entender que há 4 formas diferentes de colocar os verbos na negação. A primeira forma que veremos hoje é quando o sinal ele vem junto com o movimento de cabeça, colocando na negação. Então, esse movimento aqui, né, de não com a cabeça, ele vem junto com o sinal. Por exemplo, entender, entender não. Então, para diferenciar se um verbo ele está na afirmação ou na negação, apenas o movimento na cabeça. Ok? A segunda forma que veremos hoje é quando há um movimento contrário da mão, colocando assim um verbo na negação. Por exemplo, querer, querer não. Curioso, né? Então, o movimento contrário já coloca o verbo na negação. Também tem gostar, gostar não. A terceira forma que veremos hoje é quando há um próprio sinal para a negação, ou seja, a negação já está dentro do sinal. Por exemplo, poder, poder não. Então, a afirmação e a negação são sinais completamente diferentes. Poder. E agora na negação, poder não. Poder não. A quarta forma que veremos hoje é quando há o acréscimo do não após o verbo. Por exemplo, aprender, aprender não. Agora que vimos que há 4 formas diferentes para expressar o verbo na negação, vamos entender um pouco mais da estrutura gramatical de colocar uma frase na negativa. Vamos pegar um exemplo de uma frase. Estudo inglês. Essa frase ela está no português. Estudo inglês. Para colocar a frase em libras, geralmente o verbo ele vem ao final. Então, a frase em libras ficaria assim: inglês estudar. Ok? Então, o sinal de inglês e estudar. Essa é a estrutura gramatical em libras da frase estudar inglês. Para passar essa mesma frase para negação, precisamos colocar o não sempre após o verbo. Então, ficaria inglês, estudar, não. Sinalizando. Então, agora, vamos aprender alguns verbos na afirmação e na negação também. Aceitar. Então, as mãos abertas e vai fechar como se estivesse recebendo alguma coisa. Aceitar. Aceitar, não. Então, a única coisa que acrescenta é o movimento com a cabeça de negação. Aceitar, não. Conhecer. Configuração de mão, essa daqui, com os 4 dedos levantados e com o movimento próximo ao queixo. Conhecer. 2 toques no queixo. Conhecer. Então, aqui foi um movimento contrário. Conhecer, não. Entender. Essa configuração de mão vai encostar aqui na cabeça e fazer este movimento. Entender. Entender, não. Então, acrescenta apenas o movimento de negação com a cabeça.
Entender, não. Gostar. Configuração de mão. Vai passar aqui próximo ao peito. Gostar. Gostar, não. Lembrando que a expressão facial é muito importante para a negação. Então, o que a gente acrescenta aqui é o movimento contrário. Gostar, não. Lembrar. Configuração de mão em V. Na têmpora aqui, no ladinho da cabeça. E este movimento passando 2 vezes aqui na têmpora da cabeça, ó. Lembrar. Lembrar, não. Acrescenta aí apenas o movimento de negação com a cabeça. Poder. Configuração de mão em S. Uma mão mais na frente, outra mais atrás. Poder. Então, em cima e depois embaixo. Esse é o movimento. Poder. Poder, não. Então, a gente já tem um sinal próprio para negação. Configuração de mão em V. Vai encostar 2 vezes no pescoço e precisa ter o balançar também da cabeça. Não pode. Poder, não. Porque sem o balançar da cabeça, sem o sinalizar não com a cabeça, esse sinal aqui significa ocupado. Então, por isso que a gente precisa também ter o movimento da cabeça. Poder, não. Precisar. Configuração de mão em A. Pode ser com as 2 mãos ou pode ser com uma. Mais comum a gente ver com 2 mãos. Precisar. Configuração de mão em A. E vai fazer 2 movimentos para baixo. Precisar. Precisar. Precisar, não. Ou então acrescenta a negação após o verbo. Querer. Configuração de mão essa daqui. Parece a mão em garras, né? E vai fazer um movimento de para frente e para trás. Querer. Querer, não. Então, movimento contrário. Querer, não. Pode também ser sinalizado com uma mão. Querer, não. Ter. Configuração de mão em L. Vai encostar 2 vezes no peito. Ter. Ter, não. Já é diferente. Então, configuração de mão em L também, mas não é próximo ao peito, já aqui é no espaço, ok? E este balançar aqui que é diferente. Ter, não. Saber. Essa configuração de mão, aqui ó, na têmpora também. Ou saber. Saber ou saber. Saber, não. Ver. Configuração de mão em V. Próximo ao olho. E fazendo movimento para frente. Ver. Ver, não. Comunicar. Configuração de mão em C, as 2 mãos. Um C vai ficar meio dentro do outro, né? Essa parte de cima vai encaixar dentro do outro C. E este movimento, para frente e para trás, alternados. Comunicar. Comunicar, não.
Então, já não há uma comunicação. Então, os Cs, eles não conseguem, né, passar um pelo outro. Então, comunicar, não. Estudar. Essa configuração de mão. Uma mão em cima da outra. Estudar. Estudar, não. Aprender. Então, configuração de mão aberta e fecha em S. Aprender. Aprender, não. Ajudar. A gente já aprendeu, né, a sinalizar ajudar na aula anterior. Agora, ajudar, não. Gostaram da aula de hoje? Então, há 4 maneiras diferentes para compor um verbo na negação. Então, o verbo gostar, que é esse aqui, na negação é gostar, não. Eu posso negar, fazendo a negação assim? Gostar, não? Não, porque ele está classificado com um movimento contrário. Então, gostar, não é assim. Eu não posso fazer gostar, não. Agora, outro exemplo, o sinal de ver. Eu posso fazer ver, não? Não, porque o sinal próprio é ver, não. Então, vocês devem estar perguntando, então, Karine, como que a gente vai fazer para poder entender em qual categoria, como que esse verbo ele está na negação? Então, é apenas praticando, aprendendo mais verbos e depois vai fluindo naturalmente. Porque faz muito mais sentido não ver do que não ver. Vocês concordam? Então é isso. Hoje nós aprendemos 15 verbos diferentes, tanto na afirmação quanto na negação. Treinem um pouquinho mais, porque na próxima semana vamos continuar com o tema verbos, mas vai ser a aula dentro de um contexto. Se preparem, porque a aula está maravilhosa. É isso, gente. Um beijo e até a próxima!